Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre esta viagem que Francisco fez ao Cazaquistão há uma semana atrás e vamos comentar sobre esse documento que eles assinaram ali em vista de uma religião mundial. Então, de fato, nessa declaração de 35 pontos, que diz inclusive que o pluralismo e as diferenças de religião são uma expressão da sabedoria e da vontade de Deus com a qual ele criou o homem. Então veja bem, esse documento, assinado por uma pessoa que se diz Papa, diz claramente que a diversidade de religiões são uma expressão da sabedoria e da vontade de Deus. Você sabe que, de fato, em fevereiro de 2019, Francisco já tinha assinado com o grande imã um documento da Fraternidade Humana para a Paz Mundial. Então você veja que isso é a conclusão desse projeto do noachismo, ou noeísmo, como outros costumam dizer também em português. O noachismo é a expressão criada pelos judeus, que consiste na união de todas as religiões, presidido, obviamente, pela estrutura desta Igreja Católica atual, e que vai promover uma religião que não tenha um credo específico, mas simplesmente que concentre a união de todas as religiões e que se submeta ao judaísmo, obviamente, como aquela que é a religião por excelência. Então foi isso que Francisco concluiu, ou seja, esse projeto do noachismo, em fevereiro de 2019. E agora, nessa declaração de Astana, ele está concluindo um processo maior ainda com os representantes de todas as outras religiões. Estão afirmando e assinando que é a vontade de Deus que existam várias religiões. Então, a partir de agora, de nada vale a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Então, é por isso que nós queremos chamar a atenção aqui para todos aqueles que querem ser católicos, porque, de fato, com essa declaração, nós já temos toda a configuração daquilo que o Concílio Vaticano II quis criar. Então você veja, 2022 marca exatamente 60 anos da instalação desse concílio, que começa em outubro, justamente no mês que nós estamos agora para começar. Então nós estamos comemorando os 60 anos da instalação do Vaticano II com a criação desta nova religião que o Concílio Vaticano II quis instalar. Então são 60 anos de processo de eclipse e agora Francisco inaugura esta nova religião. E veja então que por isso mesmo ele mandou todos os bispos colocarem o dinheiro das dioceses no Banco do Vaticano. Então foi um procedimento que ele fez recentemente. Por quê? Porque agora, com a assinatura dessa declaração, a nova religião mundial está criada. Então o caminho está aberto para o sínodo que eles vão fazer no ano próximo. E nesse sínodo eles vão fazer todas essas reformas para que a Igreja Católica, entre aspas, moderna, se configure nesta religião do anticristo. É por isso que diz em La Salette, Roma se tornará a sede do anticristo. Porque de fato não é Roma a sede dessa nova religião mundial, mas é Astana, ou seja, é uma cidade neutra, fora da Europa, porque a Europa ainda tem as suas raízes cristãs, então fora da Europa, nessa cidade que é totalmente indiferente a qualquer critério religioso, é que eles instalam a capital da nova religião mundial. Mas é desde Roma, ou seja, desde a autoridade de um Papa, ou seja, usando ou usurpando a autoridade da Igreja Católica, é que eles têm a força de instalar essa religião do anticristo. Então por isso que diz
que Roma será a sede do anticristo. Não como uma sede física, mas como uma sede de autoridade espiritual. Ou seja, com a autoridade de Francisco, que usurpa o nome de Papa, é que eles conseguem implantar essa nova religião do anticristo. E justamente por isso, Francisco pediu para os bispos colocarem todo o dinheiro no Vaticano. Porque você sabe que as coisas funcionam a partir do dinheiro. Então, fortalecendo o Banco do Vaticano, qual que é o golpe? Na medida em que os bispos não estão de acordo, então você corta o dinheiro dele. O dinheiro dele já está depositado no Vaticano. Se ele não está de acordo com essas mudanças, se ele não está de acordo com essa nova religião mundial, se ele não concorda com a postura do anticristo, que está prestes a se manifestar, então o dinheiro dele não chega mais. Como ele já depositou tudo ali, então agora vem a armadilha. Entendeu? Porque muitos bispos, mesmo esses que são modernos, eles vão, em determinado momento, alguns deles vão reclamar, vão dizer, não, mas eu não estou de acordo com isso. Isso aí está passando aquilo que a gente imaginava. E é aqui que eles vão ser bloqueados. Portanto, não tem mais como escapar. Todas essas pessoas que fazem parte dessa estrutura, que hoje se apresenta como Igreja Católica e que está instalada ali no Vaticano, são pessoas que estão participando hoje da comunhão da nova igreja, da nova religião do anticristo. E Francisco é quem preside isso. Ele é o falso profeta que prepara o caminho, como João Batista preparou o caminho. Então, de fato, nós tivemos o primeiro João Batista, que foi João 23. Depois nós tivemos um segundo João Batista, que foi João Paulo II. Ou seja, preparando esse caminho, preparando essa nova religião, mas cada um deles atuando naquela medida que era possível na época. E somente hoje, com Francisco, esse João Batista por excelência do impostor anticristo, é quem pode agir com plena liberdade e falar essas coisas que jamais poderiam ser pronunciadas por um verdadeiro Papa católico. Mesmo que você imaginasse que um Papa católico não tivesse assistência nenhuma do Espírito Santo e que não fosse de forma alguma infalível, que um Papa fosse simplesmente um representante do cristianismo e um chefe da estrutura da Igreja Católica, mesmo dessa forma, jamais seria aceitável que um Papa pronunciasse da maneira como ele estava se pronunciando. Porque dessa forma nós estamos literalmente traindo o Evangelho. Jesus Cristo mandou ensinar todas as nações que Ele é o único Salvador, que Ele é a única verdade e que todas as religiões fora dele são falsas. Pelo menos nisso, nós com certeza estamos de acordo com os pastores evangélicos. Então quer dizer que nem sequer um pastor evangélico conseguiria manter a sua igreja anunciando o evangelho como Francisco está fazendo. Porque isso aqui não é evangelho, isso é o anti-evangelho. Isso é exatamente o oposto daquilo que Cristo ensinou. Agora nós estamos inaugurando o tempo onde a Igreja Católica já morreu e a Igreja Católica já foi eclipsada. A partir de agora, o caminho está aberto para o anticristo. Então o discurso que ele fez após esse ato de conclusão desse processo traidor e maligno foi o seguinte: amados irmãos e irmãs. Então quer dizer, nós somos todos irmãos, como ele diz na Fratelli Tutti. Caminhamos juntos, obrigado por terem vindo de diversas partes do mundo, trazendo aqui a riqueza de vossas crenças. Riqueza de vossas crenças. Antigamente, a Igreja Católica verdadeira, em todos os tempos, não importa em qual tempo, não importa qual Papa, não importa qual padre, qual bispo, todos diziam: a única crença, a única fé que agrada a Deus é aquela que Jesus Cristo ensinou. De fato, está escrito na carta aos Hebreus: sem a fé é impossível agradar a Deus. Ora, qual fé? A fé que é revelada, que é ensinada pelos apóstolos, que é ensinada pela Igreja Católica em todos os tempos. No entanto, agora vem Francisco e diz: obrigado por terem trazido aqui a riqueza das vossas crenças.
e das vossas culturas. Então eles misturam sempre crenças com culturas para dar essa impressão, olha, a fé é somente uma cultura. A fé é uma parte da cultura. Obrigado por terem vivido intensamente esses dias de partilha, de trabalho, de empenho, sob o signo do diálogo, ainda mais precioso nesse período tão difícil, sob o qual grava para além da pandemia a loucura insensata da guerra. Então, nós já explicamos isso aqui também em outras conferências, que era um projeto dessa elite judaica que comanda o mundo, de fazer com que a humanidade tivesse períodos de guerra, de pandemias, e a partir dessas guerras e dessas pandemias que eles mesmos provocam, é que nós vamos ter o pânico. O pânico permite às pessoas de viverem somente buscando a sobrevivência. Portanto, eles não pensam, eles não têm tempo, nem condições emocionais e psicológicas para ler, para se aprofundar, para procurar embasar uma doutrina. Então, eles ficam somente por conta de manter a sobrevivência. A partir dali, eles podem avançar no processo revolucionário. Então, as revoluções que no começo foram feitas através de golpes de Estado, depois elas se prolongaram por guerras e pandemias. Então, por isso que Francisco está dizendo que a pandemia e a guerra trouxe muito conflito, muita divisão, muito problema. E agora nós temos que avançar unidos. Então isso daqui é algo planejado. Primeiro eles criam as guerras e as pandemias. Depois eles criam esse discurso. Olha, como tem muita guerra, como tem muita pandemia, como tem muito terrorismo, então nós temos que agora nos unir. Vamos esquecer as diferenças religiosas, porque se nós não nos unirmos, nós não vamos sobreviver. Essa é a mensagem. Então ele diz ainda, obrigado pelos esforços que visam a paz e a unidade. Obrigado às autoridades locais que nos acolheram, preparando e organizando esse congresso. E à população do Cazaquistão, amiga e corajosa, capaz de abraçar a todas as culturas. Tá vendo? Então quer dizer que o Cazaquistão é o exemplo. E essa minha visita, que agora está para terminar, teve como lema Mensageiros da Paz e da Unidade. Está no plural, porque o caminho é comum. Então quer dizer que todos nós, independente da religião, somos mensageiros da paz e da unidade. Então, de fato, esta unidade que ele visa aqui não é a unidade entre os cristãos ou entre os católicos. É a unidade entre todos os seres humanos. Então, de passo em passo, nós chegamos aqui. E, de fato, todos os que estão hoje em união com esse falso Papa Francisco estão em união também com Satanás e com todos os falsos deuses, todos os demônios que fazem parte dessas falsas religiões. Porque, para ele, a unidade desta nova igreja é a unidade com todas as piores religiões possíveis. Então, esse 7º congresso, diz aqui Francisco, que o Altíssimo nos deu a graça de viver, presta atenção nos termos, hein? Marcou uma etapa importante. Desde o seu nascimento em 2003, o evento teve como modelo o Dia de Oração pela Paz no Mundo, convocado no ano de 2002 por João Paulo II em Assis. Então quer dizer que João Paulo II, primeiro em 86 e depois em 2002, ele foi preparando esse caminho. Mas João Paulo II tinha um discurso diferente. Então quer dizer que na época eles nos enganavam dizendo assim, não, nós estamos somente fazendo uma unidade com eles no sentido de rezar pela paz. Mas eles não declaravam que todas as religiões estavam ali como uma expressão da vontade de Deus. Eles simplesmente diziam, nós simplesmente respeitamos as religiões, mas nós continuamos dizendo que a única verdadeira é a Igreja Católica. Quer dizer, pelo menos para nos enganar, como eles fizeram com aquela declaração Dominus Iesus do ano 2000, assinada na época pelo cardeal Ratzinger. Então veja que toda essa enganação foi progredindo e aquilo que João Paulo II fez em 86 e 2002 agora está sendo
retomado por Francisco numa etapa muito maior desse processo de dissolver todos os dogmas e toda a doutrina católica no mar vermelho de todas essas religiões que estão ali afogadas junto com o faraó, que é o príncipe desse mundo, Satanás. Então diz Francisco, a fim de reafirmar a contribuição positiva das tradições religiosas para o diálogo e a concórdia entre os povos. Depois do que se sucedeu a 11 de setembro de 2001, era necessário reagir, e reagir juntos ao clima incendiário a que a violência terrorista queria incitar e que se arriscava a fazer da religião um fator de conflito. Então aqui você percebe que ele usa a questão do 11 de setembro. Então sempre eles estão usando esses pretextos, como a pandemia, a guerra e também o terrorismo. Nós sabemos que tudo isso não passa de uma enganação, de algo que é montado, e que à medida em que eles fazem essas coisas, eles querem, de qualquer forma, convencer as pessoas de que nós vivemos um clima de pânico e nós temos que nos dar as mãos, porque se nós não caminharmos juntos, nós não vamos conseguir sobreviver diante das ameaças da sociedade. Sendo que a única ameaça da sociedade são eles mesmos, que querem destruir o único bem do homem, que é a revelação de Deus. Então o objetivo é destruir a revelação de Deus, o objetivo é destruir a Igreja Católica. Esse é o objetivo. Uma vez que é destruída a Igreja Católica, todo o caminho está aberto para implantar a civilização mais tirânica e mais terrorista que você pode imaginar. É isso que eles querem fazer. Mas primeiro eles têm que nos enganar, primeiro eles têm que criar esse clima de paz e de fraternidade, e com esse discurso bonito, com esse discurso sedutor, eles nos enganam e eles nos levam a essa perdição completa. Então veja o que ele diz, olha, entretanto o terrorismo de matriz pseudo-religiosa, o extremismo, o radicalismo e o nacionalismo revestido de sacralidade ainda fomentam medos e preocupações a respeito da religião. Assim foi providencial reencontrarmos-nos nesses dias e reafirmarmos a sua essência verdadeira e irrenunciável. Então quer dizer que, segundo Francisco, a essência verdadeira e irrenunciável da religião é ser multirreligioso. Ou seja, você acredita em Cristo? Ótimo. Você acredita em Buda? Tá bom. Você acredita em quê? Em Maomé? E você? Ah, não, eu acredito na planta. Eu acredito que a planta tem Deus. Tá bom. Vamos então, cada um ter a sua religião. Agora vamos nos dar as mãos e vamos dizer, vamos louvar o Criador. Entendeu como é que funciona? É assim que a gente tem que fazer. Se você não aceita isso, você é um extremista, você é um radical, você é um nacionalista vestido de sacralidade, o que quer que seja. Mas você não faz parte mais dessa sociedade. Então é por isso que nós temos que perceber, nesse discurso dele aqui, também uma ameaça a nós. Ele está aqui nos ameaçando. Em vários momentos, ele começou a ameaçar agora, depois vou mostrar mais para frente, como ele vai ameaçar os católicos que querem permanecer católicos. Diz ainda, ó, a proposta, a declaração do nosso Congresso afirma que o extremismo, o radicalismo e o terrorismo e qualquer outro incentivo ao ódio, à hostilidade, à violência e à guerra, seja qual for a motivação ou objetivo que se propõe, nada tem a ver com o autêntico espírito religioso. Ora, se eu prego o cristianismo tal e qual a Igreja Católica pregou em todos os tempos, eu tenho que pelo menos me defender das falsas religiões. Eu tenho que pelo menos anunciar que o cristianismo é uma religião verdadeira que Deus nos revelou. Ora, e se eu faço isso, eles vão nos acusar de extremismo, radicalismo e terrorismo. E vão dizer que pelo menos nós estamos propensos à hostilidade, à violência e à guerra. Portanto, nós não vamos ter o autêntico espírito religioso e, portanto, nós seremos pessoas banidas da sociedade. Nós não vamos ter direito a nada. O mínimo que eles vão fazer é tirar-nos todos os direitos, inclusive o direito à propriedade. Além disso, com base no fato de que o Onipotente criou todas as pessoas iguais,
Então eles já, a partir daqui, já usam o igualitarismo maçônico, dizendo, independente da sua pertença religiosa, sendo que os apóstolos diziam, se você não se converte e se você não aceita a mensagem do evangelho, você está sim fora da igreja. E por estar fora da igreja, você não é igual diante de Deus. Existem os batizados que são filhos de Deus e existem os não batizados que são criaturas de Deus, que podem se tornar filhos de Deus pelo batismo, mas que estão fora da igreja. E que, portanto, não são filhos de Deus e não têm as mesmas prerrogativas daqueles que se batizaram e que entraram para a igreja como filhos de Deus. Mas ele diz ainda, concordamos em afirmar que o respeito mútuo e a compreensão devem ser considerados essenciais e imprescindíveis no ensinamento religioso. Então quer dizer que, segundo esse usurpador, o ensino religioso hoje tem que partir disso, que todas as religiões são iguais e que todas as pessoas, diante de Deus, têm as mesmas prerrogativas, mesmo que eles estejam cultuando os falsos deuses, pouco importa. Então ele diz ainda, o Cazaquistão, no coração desse grande e decisivo continente asiático, proporcionou-nos o local natural para nos encontrarmos. Então, de fato, é isso. Como a gente dizia, se torna ali a capital desta nova cultura, dessa nova civilização. E eu pergunto, qual foi a função de Atanásio Schneider, que se apresenta como bispo dessa nova igreja, nesse congresso no Cazaquistão? Ele não é bispo auxiliar de Astana? O que fez ele ali? Por que ele ficou toda hora ali beijando a mão de Bergoglio e oferecendo seus préstimos e fazendo bonito e querendo abraçar, querendo estar próximo, querendo estar amigo e depois dizendo, não, essa declaração não está bem, não sei o quê. Mas é preciso que essas pessoas se conscientizem que não é possível viver assim nessa ambiguidade. Se ele não está de acordo e se ele está ali representando a igreja naquele local, por que ele não fez uma manifestação pública de repúdio e por que ele não rompeu com Bergoglio naquela ocasião? Agora seria a hora de mostrar que realmente ele tem um espírito católico. E ficou claro que Atanásio Schneider é mais um traidor dentro desse contexto todo dessa igreja moderna. Sendo que muitos conservadores e tradicionalistas se apoiam nele. Então quer dizer que eles se apoiam na areia. A construção que eles querem fazer é na areia e não na rocha. Que a rocha, que é a verdadeira doutrina da igreja, verdadeira doutrina de todos os papas, não aceita isso daqui. E qualquer verdadeiro santo católico e qualquer verdadeiro papa católico teria feito um repúdio público a esse falso papa nesse encontro ali do Cazaquistão. Segundo ele, a igreja crê que os homens constituem todos uma só comunidade. Todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro gênero humano. Declaração Nostra Aetate do Vaticano II. Claro, ele só vai citar a igreja depois de João 23. Nunca ele vai citar a igreja de Pio XII para trás, porque essa ele nem conhece. Essa não faz parte daquilo que ele prega. Por esse motivo, desde o início do presente congresso, a Santa Sé, especialmente através do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, participou ativamente nele e quer continuar assim. O caminho do diálogo interreligioso é um caminho comum de paz e para a paz, e como tal é necessário e sem retorno. Tá vendo? Necessário e sem retorno. São mensagens que ele coloca ali para nós também. Para a gente ver, olha, isso aqui é sem retorno, nós não vamos voltar no passado não. Cada vez tem que avançar mais. E se você não está de acordo, sai fora, sai da igreja, eles dizem, sai da igreja, fique fora da igreja. Para fazer as pessoas acreditarem que nós somos cismáticos. Nós é que estamos fora da igreja, hein, segundo ele. Nós estamos fora da igreja. E eles que pregam essa nova religião estão dentro da igreja. E o caminho deles é sem retorno. Diz ainda, olha, pensando nesse caminho comum, pergunto-me, qual é o nosso ponto de convergência? João Paulo II, tá vendo? É o mensageiro fundamental dessa nova religião. Há 21 anos atrás, nesse mesmo mês, visitou o Cazaquistão e ele tinha afirmado que todos os caminhos da igreja levam ao homem. Então, João Paulo II, de fato,
na sua péssima teologia, no seu falso magistério, ele ensina que o homem é o caminho da igreja, nessa encíclica Redemptor Hominis. Então, justamente por causa que os falsos católicos de hoje em dia, que estão bebendo sempre dessas doutrinas galicanas e aceitam a ideia de que um papa pode ensinar todas as besteiras possíveis nas suas encíclicas, desde que ele não fale alguma coisa, segundo eles, ex cátedra, né? Ah, não, ele não está instituindo um dogma, não está fazendo nada, então ele é papa igual, nós temos que continuar aceitando que ele é papa, mesmo que o seu ensinamento não seja bom. E é assim que eles conseguiram legitimar toda essa falsa igreja até hoje. Então, esses católicos que se dizem tradicionalistas e que aderem a essa doutrina errada, eles também colaboram para o crescimento e a continuação dessa falsa igreja. Porque eles legitimam esses falsos papas, na medida em que eles acham que isso daqui não é um ensinamento ex cátedra. Mas é claro que é, porque tudo que um papa fala como papa para toda a igreja é ex cátedra. Portanto, esta encíclica Redemptor Hominis, se fosse a encíclica de um verdadeiro papa, seria um ensinamento infalível. Mas não é. É um ensinamento falso, é um ensinamento contrário à Igreja Católica, portanto, prova que ele nunca foi um papa legítimo. Então, Francisco diz: hoje eu quero afirmar que o homem é também o caminho de todas as religiões. Então, ele se baseia aqui em João Paulo II e ele afirma que o homem é o caminho de todas as religiões. Olha, quem afirma isso está, com certeza, contra aquilo que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho. Porque a nossa religião não começa no homem. A nossa religião começa em Cristo. Então, essa doutrina falsa de João Paulo II confunde Cristo com o homem. Para ele, falou em Cristo, ou seja, uma vez que Cristo se encarnou, automaticamente todos os seres humanos se tornaram Cristos, se tornaram santificados. E a partir daí, todos eles têm acesso a Deus. E não é assim. Cristo é o homem que Deus abençoou. E a partir do momento que Cristo é o ser humano, ou seja, Deus feito homem na terra, todos aqueles que têm comunhão plena com Ele estão na paz e na bênção de Deus. Mas se a pessoa não tem comunhão com Cristo, ela não tem caminho nenhum para Deus. Porque de fato só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não importa ao homem ter um caminho aberto para todas as religiões, se ele não tem o caminho para chegar a Cristo. Ele continua dizendo: as grandes sabedorias e religiões são chamadas a testemunhar a todos os seres humanos a existência de um patrimônio espiritual e moral comum, que se assenta em dois pilares. Veja bem o que ele vai ensinar aqui. Hein? Isso aqui é doutrina maçônica pura. Ele diz: as grandes sabedorias e religiões, porque tem certas coisas que não são nem religiões, mas são sabedorias. Então, as sabedorias ali também entram nisso. Essas sabedorias, não, aqui, olha, veja que lindo. E tudo isso daqui vai se assentar sobre dois pilares: a transcendência e a fraternidade. Transcendência, de um lado, quer dizer culto a qualquer Deus. E a fraternidade como consequência dessa nova religião maçônica. Inclusive, todos os templos maçônicos têm duas colunas. Você vai vendo sempre que essas duas colunas também fazem parte da simbologia dos templos maçônicos. E aqui é que ele coloca a transcendência e a fraternidade. A transcendência é o além, segundo ele, é o além, é a adoração. Não tem um nome de um Deus. É belo pensar, olha essa frase, que todos os dias milhões e milhões de homens e mulheres de várias idades, culturas e condições sociais se reúnem para rezar em inumeráveis locais de culto. Então isso é belo. Um está adorando Satanás, o outro está adorando tal coisa. Mas todos eles estão em lugares de culto, cultuando o além. Então é belo a gente pensar nisso. Veja, é a força escondida que faz avançar o mundo. Essa força escondida é o próprio Lúcifer. E depois a fraternidade, o outro, a proximidade, pois não pode professar a verdadeira adesão ao Criador, veja bem, quem não ama as suas criaturas. Então quer dizer
que amar as criaturas é adesão ao Criador, sendo que São João da Cruz explica completamente o contrário. É doutor da Igreja em matéria de espiritualidade. Diz ainda, este é o espírito que permeia a declaração do nosso congresso. Então veja bem, ele assume esse congresso, ele é o líder desse congresso. Então aqui você perceba que a Igreja Católica, depois do Vaticano II, ela não precisa mais fazer um concílio. O Vaticano II já foi feito, já enganou os bispos, já instalou a nova religião, aquilo ali agora é só uma questão de tempo. Portanto, hoje eles não fazem mais concílio com os bispos, eles chamam os representantes das religiões. E ali é que eles fazem uma declaração para poder estarem todos de acordo em torno dessa nova doutrina, desse novo magistério. Então eu desafio as pessoas que continuam dizendo que Francisco é um papa válido, eu desafio essas pessoas a vir discutir conosco e mostrar aonde aqui que ele está falando de catolicismo. Ele nem sequer citou a palavra Jesus. Ele nem sequer fala em Deus mais, ele fala em o além. Fala o Criador, alguma coisa, o transcendente. Então, venham essas pessoas discutir conosco, por favor. Venham mostrar onde elas encontram ainda argumentos para dizer que esta é a Igreja de Cristo e que esse homem é Papa da Igreja Católica como todos os outros papas foram no passado. Isso é impossível. Continua ainda dizendo que ele tem, para concluir, 3 palavras, e ele vai destacar agora 3 palavras para nós, que é a conclusão desse congresso. A primeira, que segundo ele, é a síntese de tudo, é a expressão do grito do coração, é o sonho e a meta do nosso caminho, a paz. Então nessa hora todos dizem, que lindo, olha esse homem, ele fala da paz. Então, vocês vão ver o discurso do anticristo, não vai mudar muito não. O anticristo vai falar exatamente as mesmas coisas, só que ele vai dar, claro, uma tonalidade um pouquinho diferente para dizer que é outra pessoa. Porque senão vai confundir as pessoas, porque não tem nenhuma diferença do contexto. Então, a primeira coisa que eles pregam é a paz. E diz ainda, olha, a paz não é a ausência de guerra, nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre as forças adversas. Mas é a obra da justiça, como ele cita aqui, Gaudium et Spes. Brota da fraternidade, cresce através da luta contra as injustiças e desigualdades e constrói-se estendendo a mão aos outros. Nós que cremos no Criador de todos, devemos estar na vanguarda da difusão da convivência pacífica. Devemos testemunhar, pregar, implorar. Então é claro que nessa convivência pacífica, que todos nós desejamos, obviamente, mas aqui ele está incluindo essa ideia de que nós não podemos pregar mais o catolicismo, porque isso pode trazer conflitos. A pessoa pode dizer, você está pregando isso, está atrapalhando a convivência pacífica. Olha. Você está dizendo que o outro não vai para o céu, que o outro não vai se salvar se ele não se batizar, se ele não se converter. Mas ele ainda diz, se falta paz é porque falta atenção, falta ternura, falta capacidade de gerar a vida. Consequentemente, ela deve ser procurada envolvendo mais. E ali vem a segunda palavra, a mulher. Então, como ele sabe que as mulheres são sensíveis, então ele vai se dirigir às mulheres, dizendo, olha, as mulheres devem receber responsabilidades maiores, devem ser confiadas funções às mulheres. Então aqui ele prepara também, claro, a ordenação de mulheres, que isso faz parte do plano, e você veja que ele já está colocando ali várias mulheres no comando de dicastérios de Roma. Inclusive para comandar bispos e padres, tem ali já mulheres que estão à frente. Quantas opções de morte seriam evitadas se estivessem precisamente as mulheres no centro das decisões? Empenhemo-nos para que sejam mais respeitadas, reconhecidas e envolvidas. Então é claro que nós também defendemos que as mulheres sejam mais respeitadas, reconhecidas e envolvidas. Mas de que forma? Olha como que é tudo muito sutil, muito sedutor, parece muito bonito, muito gentil, mas por trás está ali um discurso que vai contra tudo aquilo que a igreja estabeleceu. Você veja, por exemplo, que agora os bispos da Bélgica liberaram o casamento de pessoas do mesmo sexo. E agora isso daí está normal
na Bélgica. E ninguém diz nada. Por quê? Porque tudo isso faz parte da pressão, quer dizer que esses grupos vão antecipando, como aconteceu no concílio. Primeiro eles fazem as coisas e dizem, olha, eles estão fazendo isso. E depois de alguns anos, vem a autoridade oficial e chega ali e diz, não, agora já virou comum, então a gente não pode fazer nada, já tem que liberar isso. Então quando ele fala aqui da questão das mulheres, está falando aqui também de muitas bandeiras feministas que são levantadas pelas mulheres e que são também defendidas pelos grupos LGBT, etc. Então tudo isso está incluído nesse programa de destruição da moral cristã. Finalmente a terceira palavra, os jovens. Então quer dizer que ele percebe que a grande força do movimento refratário de manter a Igreja Católica vem dos jovens. Então agora ele quer seduzir os jovens. Então ele diz, são eles os mensageiros da paz, da unidade, de hoje e de amanhã. São eles, mais do que quaisquer outros, que invocam a paz e o respeito pela casa comum da criação. Então os jovens, olha, vamos nos entusiasmar pelo ecologismo, defender a casa comum, enquanto as lógicas do domínio e da exploração, dos nacionalismos, das guerras e as áreas de influência delineiam um mundo velho, perceba bem, o mundo velho, isso que ele chama de mundo velho, é a sociedade cristã. É o mundo velho que ele quer acabar. Então os jovens, olha, por favor, rejeitem. Como ele diz aqui, ó, os jovens rejeitam um mundo fechado aos seus sonhos e esperanças. Então isso é uma programação da mente. Se as pessoas prestam atenção, ele está programando as pessoas aqui para rejeitar esse mundo fechado. O mundo fechado é quem? São os católicos. E de igual modo se pode dizer que religiosidades rígidas e sufocantes, tá bem? Religiosidades rígidas e sufocantes não pertencem ao futuro, mas ao passado. Então esqueçam catolicismo. Catolicismo, coisa do passado. Religiosidade rígida e sufocante. Esquece isso. Vamos agora, jovens, por favor, parem de pensar nisso. Vamos rejeitar isso e se abrir para o futuro. A pensar nas novas gerações, afirmou-se aqui a importância da instrução que reforça o recíproco acolhimento e a convivência respeitosa entre as religiões e culturas. Então o que ele está dizendo aqui, volta aquele pacto da educação mundial, como ele tinha falado há alguns anos, quer dizer que nós temos que instruir as crianças e os jovens para que eles respeitem as religiões e culturas. O que significa esse respeito de religiões e culturas? É óbvio que nós temos que respeitar, nós temos que tolerar, mas em que medida? Na medida em que eu digo, a sua religião também é verdadeira? Então isso não é respeito, isso é traição contra a palavra de Deus. Então diz, na mão dos jovens coloquemos oportunidades de instrução e não armas de destruição. Então são slogans, são termos muito bem trabalhados por pessoas que entendem de publicidade e de mensagens subliminares. Então esse discurso aqui não é feito por ele. Isso aqui são pessoas que estão trabalhando por detrás dele e que sabem exatamente quais os objetivos que eles querem chegar. Então, formando aqui essa nova igreja em torno desse iranismo, dessa utopia, dessa fraternidade universal, Francisco nos orienta dessa forma e ele apresentou aqui essas três palavras, a paz, a mulher e o jovem. E depois ele conclui, irmãos e irmãs, a população do Cazaquistão, aberta ao amanhã e testemunha de tantos sofrimentos passados, oferece-nos, com sua multirreligiosidade, um exemplo de futuro. E ele ainda diz que nós devemos voltar-nos para a construção desse futuro sem esquecer a transcendência e a fraternidade. Então são as duas colunas, são os dois dogmas fundamentais desta nova religião maçônica mundial que eles estão fundando a partir desse evento que eles realizaram ali no Cazaquistão. Então eu convido a todas as pessoas que são verdadeiramente crentes no Deus vivo
revelado na pessoa de Jesus Cristo, a se voltarem para a verdade da religião revelada por Deus e conservada fielmente pelo catolicismo romano até os tempos do Concílio Vaticano II. E na medida em que nós guardamos essa verdade e que nós guardamos essa fé, nós seremos capazes, como católicos refratários, de resistir até a morte a esse embuste, a essa nova religião do anticristo e a fazermos uma oposição a isso, na nossa fidelidade a Deus. Porque o verdadeiro Deus que enviou o seu Filho para nos salvar é Ele mesmo que vai nos defender contra toda a fúria do inimigo que virá sobre nós nas perseguições que eles vão fazer a partir dos princípios que estão sendo pregados por essa nova religião. E que esse mesmo Deus seja bendito para sempre.